E girando os nossos repórteres, retornando a Brasília, em uma reunião com integrantes da Frente Parlamentar da Agricultura, o ministro da pasta, Carlos Fávaro, afirmou que o Brasil tenta limitar o embargo chinês ao frango depois do foco da gripe aviária. A gente recebe aqui a repórter Luciana Verdolim e, de acordo com o ministro, até o presidente Lula participa pessoalmente dessa negociação com a China. Não é isso, Luciana? Bem-vinda, bom trabalho. É isso mesmo, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o ministro, ele está bastante confiante de que vai ser possível reverter esse problema. O ministro disse que os indícios que estão aparecendo das autoridades sanitárias brasileiras apontam que não há novos focos. Ainda é cedo para dizer isso, mas o ministro diz que a avaliação que se faz até o momento é bastante positiva. Tudo vai depender de uma avaliação até amanhã, por conta ali do prazo, de quase que uma quarentena para avaliar a questão envolvendo os focos da gripe aviária. Carlos Fávaro, aos representantes da FPA, disse o seguinte, que o governo está negociando com a China, com a União Europeia, que eles limitem a questão, a suspensão das compras brasileiras apenas para a região que teve problema. E faz questão de ressaltar que isso é viável, é possível. O Brasil precisa, inclusive, ter confiança no mercado internacional e o ministro disse que, nesse momento, no entanto, é preciso um pouquinho de paciência para esperar os resultados dos exames, mas que a avaliação do Ministério é bastante positiva, levando-se em consideração o apoio de vários setores, apoio do sistema sanitário e que há propostas também no Congresso Nacional para proteger aqueles produtores que tiverem prejuízos. A gente tem a declaração do ministro para acompanhar. O caso ainda é muito recente, estamos há 5 ou 6 dias e o período de incubação do vírus é 28 dias. Portanto, é a transparência na condução, no processo, informando todos os casos suspeitos e Deus nos abençoando. E a eficiência do sistema, os casos sendo negativados, vai garantindo que a gente crie um ativo para propor à China a regionalização. A avaliação é a seguinte, é preciso cuidar da questão das exportações, mas é preciso também pensar na proteção dos produtores brasileiros. Por isso tem 2 propostas no Congresso Nacional que já devem avançar, tem o apoio aqui do governo. O ministro, inclusive, diz que vão ser necessários recursos públicos e isso está sendo viabilizado, que é o seguinte, a criação de um fundo nacional para proteger aqueles produtores, para ressarcir os produtores que tiverem problemas em casos sanitários como esse. Já foram sacrificados no país cerca de 17 mil animais e é preciso proteger esse produtor e é isso que esse fundo faria. O ministro disse que já existem alguns fundos regionais, alguns estados, algumas associações, mas é preciso ter uma coisa nacional para que a proteção seja mais efetiva. E tem também uma outra proposta que vai ser discutida pelo Congresso Nacional, autorizando o pagamento de horas extras para servidores do Ministério da Agricultura trabalharem nesses momentos de crise para acabar com esse foco. O ministro bastante confiante, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, deputado Pedro Lupion, disse o seguinte, que os produtores ali da região, o foco foi no Rio Grande do Sul, mas o Paraná também estaria preocupado pela proximidade, mas que nesse momento é preciso cooperação, nesse momento é preciso atenção de todos os produtores. A gente também tem a declaração para acompanhar. A preocupação é gigantesca. Tem uma confiança enorme na ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado. Tem um trabalho que é exemplo para muitos estados e muitos países, tanto que o Paraná conseguiu abrir tantos mercados e tem o protagonismo tão forte frente ao mercado mundial em relação à carne de frango. E nós estamos na confiança de que esse serviço de fiscalização e de vigilância vai funcionar.
Agora, se nenhum foco for detectado até amanhã em todo o território brasileiro, principalmente ali na região do Rio Grande do Sul, o ministro disse que o Brasil pode se autodeclarar livre da gripe aviária. Então, assim, é uma questão que está sendo solucionada, segundo o ministro, ainda motivo de muita preocupação, mas por conta do sistema brasileiro, que é ágil, que é robusto, que é eficiente, as coisas estão se encaminhando e o governo está bastante otimista com relação a essa questão. Luciana Verdolim, com as informações dessa reunião, inclusive, do ministro com a frente parlamentar da agropecuária. Bom trabalho para você. E a gente continua nesse assunto porque o Congresso Nacional acompanha, claro, os desdobramentos da gripe aviária. O nosso entrevistado agora é o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, que faz parte justamente da frente parlamentar da agropecuária. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por estar aqui conosco. Bem-vindo. Tudo bem, Tiago. Prazer estar aqui com vocês e pronto para tentar contribuir com algumas informações, porque é uma coisa que preocupa todos os brasileiros. Embora o foco esteja restrito ao Rio Grande do Sul, a avicultura é importante para a economia brasileira e é importante que nesse momento a gente também ajude a esclarecer a população de que essa situação não coloque em risco absolutamente ninguém da população. É preciso que todos saibam que não há risco em consumir a carne de frango, os ovos, a segurança total com relação a isso. Eu sou médico veterinário e a gente acompanha isso com muita atenção, porque se houver um descuido e perder esse controle, aí é um prejuízo grave para a economia do país, com repercussão muito negativa. Mas estamos bem seguros de que todas as providências estão sendo tomadas da maneira correta. Inclusive, nós vimos o senhor ao lado do ministro, né, de outros parlamentares também, nessa reunião de hoje, e eu pergunto, o senhor acha que há, obviamente, um otimismo exagerado ou existe realmente essa possibilidade, se até amanhã não forem verificados outros focos, é possível já o governo brasileiro decretar que não há mais nenhum caso, que não há esse estresse sanitário e é possível voltar a convencer os países que cancelaram as importações a retomar os negócios? O que efetivamente deve ser feito nesse momento, deputado? Olha, Tiago, nesse momento o que nós temos que fazer é agir com muita responsabilidade. Eu acho que a gente não pode deixar o otimismo cegar a nossa responsabilidade de ter segurança de que o problema está resolvido. Ou seja, otimismo não pode se transformar em omissão. O otimismo, eu diria que pode ser a nossa torcida, o nosso desejo como brasileiros. E aí, uma situação dessa não pode ter disputa de natureza ideológica, partidária. Todos sabem que eu sou do PL, eu sou oposição, mas não é hora de ninguém fazer posicionamento político numa matéria que requer uma união em defesa do interesse nacional. E, neste caso, nós temos muita segurança, muita tranquilidade de dizer que o Brasil, de fato, possui um dos melhores sistemas de defesa sanitária do mundo. São profissionais muito qualificados, são profissionais concursados do Ministério da Agricultura e profissionais que conhecem bem o que fazem e fazem com muita responsabilidade. E já estão agindo para controlar, ter a segurança de que o surto, o foco, é exclusivamente no Rio Grande do Sul, mas nós não podemos simplesmente não procurar identificar ou analisar os casos suspeitos. Alguém pode estar assim até surpreso, dizer, olha, mas está aparecendo caso suspeito para todo lado. Isso mostra a seriedade do Sistema Nacional da Agricultura, do Ministério da Agricultura, no sentido de que, havendo qualquer suspeita, nós temos que ir lá e pesquisar. Não podemos fingir ou tentar tapar o sol com a peneira. Por que isso? Porque essa doença, se ela de fato se espalhar num país, o prejuízo é terrível. Embora ela não tenha, até hoje, graças a Deus, a transmissão para o ser humano, e muito menos a transmissão de uma pessoa para outra, existem alguns casos da pessoa estando em contato com a ave doente, muito próximo, se envolvendo com a ave doente, ela possa eventualmente desenvolver a gripe aviária, mas sem transmitir para outra pessoa. Então, nós não temos casos de transmissão de humano para humano. Então, não é uma doença específica das aves. Mas o prejuízo econômico é terrível. Teria que eliminar milhões e milhões de aves e prejudicar a economia brasileira
e até a cadeia alimentar. O que tem que se fazer, então? Ao invés de simplesmente dizer, olha, o problema está resolvido, a gente tem que investigar no Brasil inteiro. Então, precisa de um esforço grande dos meus colegas médicos veterinários do Ministério da Agricultura, a cooperação nos estados, né, e até nos municípios, para a gente ter segurança que é só aquele foco, eliminar as aves naquele foco, desinfectar tudo para não espalhar no país. Para vocês terem uma ideia, esse foco foi numa estrutura que é de postura de ovos, e esses ovos vão para outros estados, vão virar ali os pintinhos em chocadeiras e vão abastecer granjas. Minas Gerais recebeu ovos que veio lá do Rio Grande do Sul. Nós tivemos que destruir, incinerar 250 toneladas de ovos, para não haver nenhum risco em Minas Gerais. E isso já foi feito, mesmo esses ovos tendo sido de posturas anteriores à existência do diagnóstico da doença da gripe aviária lá no Sul. E aí a existência de um fundo é importante, porque nós mineiros somos bem precavidos. Lá nós já temos um fundo de defesa sanitária, que vai ajudar a bancar esse prejuízo para você não ter aí empresas quebrando, produtor rural quebrando. Então tem 2 projetos aqui na Câmara que nós vamos tentar aprovar rápido. Um, para criar um fundo nacional, para que na hora que surgir não só uma doença como a gripe aviária, mas surgir uma doença que tem que eliminar os animais, o produtor não fique escondendo aquilo. Informe e haja como indenizar o produtor para ser eliminado a doença. E o outro projeto é de minha autoria, que autoriza o Ministério a criar um mecanismo para que a gente possa remunerar os profissionais do Ministério para fazer hora extra, para trabalhar até um fim de semana. Hoje, o Ministério não tem tido condição de fazer isso. Com o meu projeto, ele fará e nem terá despesa pública, porque ele irá arrecadar da empresa que solicitar a presença do veterinário para fazer um abate naquele fim de semana, num horário extra, ela pagará uma taxa para isso e aquela taxa dará suporte para ter o acompanhamento do fiscal, porque a vigilância sanitária é importante para a saúde de todos os brasileiros e também para a credibilidade do nosso produto na hora de exportar. Deputado, uma última pergunta rapidamente, por gentileza, nosso tempo infelizmente é curto. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: pela experiência do trabalho na frente parlamentar do agro, da agropecuária, a partir do momento em que o Brasil confirmar que não há mais nenhum caso, não há mais nenhum risco, em quanto tempo é possível voltar o comércio normal? Porque muitos países suspenderam a compra aqui do Brasil. Olha, isso é fato, suspenderam. Quando o Brasil estabelece acordo comercial com outro país, ele se submete a uma série de critérios, inclusive de natureza sanitária. Não só o Brasil para com eles, mas eles também para com o Brasil. E neste caso da gripe aviária, e nós temos clareza sobre isso, nós estamos tendo um pequeno problema aqui. Pode seguir, deputado, estamos ouvindo, pode seguir. Ótimo. Pode. Então, o que ocorre é o seguinte: no caso da gripe aviária, depois de desinfectado o local onde ocorreu o problema, é preciso, no mínimo, 28 dias sem surgir nenhum caso para ter certeza que o vírus não existe mais ali. E, neste caso, começa a contar a partir de amanhã. Portanto, não dá para falar que acabou, não existe mais gripe aviária. Mesmo que nós tenhamos eliminado todos os animais, a gente só vai ter segurança que o vírus foi eliminado daquele local após 28 dias sem ter nenhum novo caso. O que nós podemos conseguir para retomar a exportação mais rápido é que a China compreenda, e isso é possível nos acordos comerciais, que isso está localizado num único estado da federação e Minas, o Paraná, que também exportam para a China, poderem continuar exportando sem ter que esperar essa quarentena, por assim dizer. Mas na pior das hipóteses, nós teríamos que esperar algo em torno de um mês para retomar as exportações, caso não surja nenhum outro caso, nenhum outro surto de gripe aviária, nem no Rio Grande do Sul, nem em outro estado. E nós estamos com muita esperança disso, porque estamos agindo rápido. O Ministério agiu rápido, nós estamos dando apoio aqui na Câmara, votando esses projetos, e acredito que não basta a torcida, tem que ter atitude. Claro. E foi isso que nós hoje procuramos reunir com o ministro, que haja atitude e que a gente possa, de fato, livrar o país dessa doença para continuarmos sendo o que mais abastece o mundo. Nós somos um dos maiores abastecedores do mundo em termos de alimento. Então, temos que continuar tendo boa credibilidade de
de que o nosso alimento é saudável e, de fato, é muito saudável os alimentos produzidos no Brasil, dentre eles o frango. Perfeito. Deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, mais uma vez obrigado pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Até a próxima, deputado. Obrigado, um abraço.